Todo treinador quer gerar hipertrofia muscular no seu aluno. Todos querem ganhar hipertrofia muscular. Mas você, personal, você sabe como ocorre a hipertrofia muscular? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal, o canal do seu mentor de estudos. Já deixo a dica, esse conteúdo vale ouro, é um conteúdo que vai te explicar como funciona a hipertrofia muscular, o que acontece, quais os processos fisiológicos que acontecem através da hipertrofia muscular. Então, se você não é inscrito, já se inscreva no meu canal, já deixe o seu like antes que você esqueça e não dá aquela fortalecida no nosso canal. Sem mais delongas, bora lá! O que é preciso, primeiramente, para dar início ao processo de hipertrofia muscular? É preciso, primeiro, o gatilho. O que é o gatilho? É a tensão mecânica. O que é a tensão mecânica? É a tensão que você vai empregar no seu músculo através do esforço gerado pela sobrecarga, tá? Isso é tensão mecânica. O que acontece quando você emprega a tensão mecânica no seu músculo? O músculo possui uns receptores chamados de mecanorreceptores, que são receptores que identificam a mecânica, a tensão mecânica. Mecanorreceptores, isso é óbvio, né? Isso é intuitivo. Esses mecanorreceptores, eles vão detectar a tensão mecânica e vai pegar essa informação e vai ativar as vias de sinalização intracelular. Ou seja, os mecanorreceptores, eles transformam a força mecânica em sinal químico. Teve tensão mecânica. A gente vai pegar essa tensão mecânica e transformar em sinal químico para as vias intracelulares, através de um processo chamado mecanotransdução. Transdução, traduzir, mecânica, vai traduzir o sinal mecânico e converter para sinal químico para as vias intracelulares, para dar início ao processo. Ou seja, primeiro, estímulo mecânico, os mecanorreceptores transformam em sinal químico e esse sinal químico vai gerar a cascata de reações para adaptações musculares. Segundo, a ativação das vias anabólicas, que são as vias que vão promover o anabolismo através das sinalizações químicas intracelulares. Vai sinalizar as vias metabólicas. Depois do estímulo mecânico, vias moleculares são ativadas, sendo a principal delas a via mTOR. Tá? A via mTOR é a principal via anabólica, a principal via responsável pela construção muscular, sendo que ela controla a síntese proteica e o crescimento celular, certo? Através da produção de novas proteínas contráteis, que é a actina e a miosina. Através da produção de duas proteínas, que é a P70S6K e a 4E-BP1. São duas proteínas ativadas pela via AKT-mTOR, que vai ativar a produção de novas proteínas contráteis, que é a actina e a miosina. Ou seja, essas proteínas, a P70S6K e a 4E-BP1, vai aumentar a tradução de RNA em proteína. Terceiro, papel das células satélites. O que são essas células satélites? São células tronco musculares, certo?
No estímulo intenso, na empregabilidade da tensão mecânica, elas são ativadas, essas células satélites são ativadas na tensão mecânica. Elas vão se proliferar, elas vão se fundir às fibras musculares que já existem e elas vão doar novos núcleos para essas fibras musculares, certo? Esses núcleos extras que as células satélites doaram vão permitir uma maior capacidade de produzir proteínas. Então você está entendendo que uma coisa vai interligando a outra e é um efeito em cascata, é um efeito bola de neve, certo? Quarto, a síntese proteica precisa ser maior do que a degradação proteica, porque se o seu músculo precisa de aderir novas proteínas, precisa aumentar o número de proteínas para que haja hipertrofia muscular, então, obviamente, a síntese proteica tem que ser maior do que a degradação proteica. O treino de força aumenta a síntese proteica por cerca de 24 a 48 horas em avançados e até 72 horas em iniciantes. De 24 a 48 horas, essa síntese proteica é ativada em avançados e em iniciantes ela pode ocorrer em até 72 horas. Se durante esse período houver estímulo mecânico adequado, ingestão proteica suficiente e recuperação adequada. Quinto, remodelação estrutural da fibra. Com o aumento da síntese proteica, ocorre a hipertrofia miofibrilar, que é a hipertrofia das miofibrilas dentro da fibra muscular. Porque se você não sabe, a fibra muscular é um tubo e dentro desse tubo, que é a fibra muscular, tem as miofibrilas, que são os microfilamentos, tá? Esses microfilamentos que são constituídos pelas proteínas contráteis, que é a actina e a miosina, tá? Ou seja, com o aumento da quantidade de proteínas contráteis, actina e miosina, consequentemente, há o aumento da secção transversa da fibra muscular. Ou seja, o que é a secção transversa? É o diâmetro, tá? Ou seja, aqui está a fibra muscular. Com a hipertrofia miofibrilar, ou seja, aumento na quantidade de miofibrilas, essa fibra vai se enchendo, porque vai enchendo de miofibrilas aqui dentro, então a fibra vai se aumentando, vai dilatando, ocorrendo o aumento dessa secção transversa. Automaticamente, aumento da produção de força. Sexto, a respeito do dano muscular, porque quanto mais dano muscular, mais hipertrofia. Mentira, isso já foi desmistificado, tá? O dano muscular apenas acompanha certos estímulos, especialmente exercícios novos e quando o alongamento sob carga é excessivo, tá? Então, por isso que geralmente quando muda o treino, muda os exercícios, você pode sentir dor. Mas logo 2, 3 dias depois, você não sente mais essa dor. Mas isso não quer dizer que não está ocorrendo hipertrofia muscular, tá? Então esse negócio de, se não sentiu dor é porque não está funcionando, isso é mentira, tá? Isso é um mito. Sétimo, tipos de hipertrofia. Primeiro, hipertrofia miofibrilar, que é a que nós acabamos de descrever, que é o aumento na quantidade de miofibrilas, tá? Que é o que é, entre aspas, permanente no músculo, que ele vai ganhando. E se você
fazer manutenção ou entrar em um processo de ganho de hipertrofia, você vai manter aquela quantidade por um curto, médio ou longo período, vai depender de você. E também existe a hipertrofia sarcoplasmática. O que é a hipertrofia sarcoplasmática? É o famoso pump, né? Quando você acaba de treinar, você está com o seu músculo inchado, nossa, caramba. Aí você olha no espelho e você fala assim, tô bonitão. Pena que a hora que eu chegar em casa e tomar banho, isso vai sumir. Por quê? O que é a hipertrofia sarcoplasmática? Ela é uma hipertrofia temporária. Quando a gente faz um esforço, o nosso corpo entende que é preciso enviar suprimentos para aquela área, porque aquela área está sendo muito mais exigida do que qualquer outra área do nosso corpo. Ou seja, o músculo que você está realizando o exercício. Então, o corpo envia para aquela região, para aquele músculo que está sendo exigido, mais glicogênio muscular. Glicogênio muscular faz encher a célula, mais água, mais enzimas, mais oxigênio. Tudo isso faz o músculo encher, mais sangue, né? Por isso que o seu músculo enche. E logo depois cessar o estímulo, o que seu corpo entende? Parou o estímulo ali, então não tem necessidade mais. Vamos pegar aquele excesso de nutrientes que a gente mandou para lá e vamos jogar para o corpo de novo para redistribuir. É por isso que você murcha, por isso que o seu aluno vai murchar, tá? Logo após o treino. Uma observação. A síntese proteica ocorre em horas. Ela pode se iniciar em horas. Porém, a remodelação estrutural leva semanas ou meses, tá? A síntese proteica já começa ali em questão de horas após o estímulo. Porém, a remodelação estrutural, que é o que vai modelar mesmo o seu músculo, leva semanas ou meses, beleza? Então vamos lá, resumo geral. Primeiro, tensão mecânica ativa os mecanorreceptores. Esses mecanorreceptores, através da ativação bioquímica intracelular, ocorre a ativação da via anabólica mTOR. A mTOR sinaliza a ativação do aumento da síntese proteica, ativação das células satélites, que automaticamente vai adicionar núcleos nas células musculares, ativação da produção de actina e miosina, que são proteínas contráteis, automaticamente aumentando a quantidade de proteínas contráteis na miofibrila, crescimento da fibra muscular, que é o aumento da secção transversa e o aumento do tamanho do músculo. Então, esse foi mais um vídeo. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe seu like para dar aquela fortalecida, certo? Envie para um amigo, a um colega de classe, a um amigo de profissão, para que ele também saiba o que ocorre na hipertrofia muscular, para que ele não seja só um leigo falando. O que é hipertrofia muscular? É o ganho de massa. Isso até um rato de laboratório sabe falar isso. Mas explicar todo o processo através disso é só para quem realmente é um profissional de alto padrão, que você está se tornando porque você ficou até o final desse vídeo. Então, um abraço e até o próximo vídeo.